Boa tarde, pessoal. Vamos só esperar uns minutinhos aí até todo mundo conectar o áudio, ingressar na reunião. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa gravação, ela fica gravada ou terminou, acabou? Oi, Rosemiro, boa tarde. Boa tarde. As Fica gravações... gravado? Vai ficar gravado sim. Uhum. Eu vou avisar tudo isso depois, assim que o pessoal ingressar, eu já vou dar esses recados, tá bom? Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui. Eu sou Mariana, eu sou integrante da equipe acadêmica da coordenação da graduação em Direito do IDP. Faço parte da equipe que está organizando essa semana de eventos, né, que a gente chamou de Destrave Seu TCC. São eventos direcionados para pessoas que se interessam por pesquisa e para alunos e alunas de graduação que estão em fase de desenvolvimento e conclusão dos seus trabalhos de conclusão de curso, né? Então, a gente decidiu escolher aí os principais desafios trazidos pelos nossos alunos e alunas nessa fase de conclusão e desenvolvimento do TCC, né? Então, a gente vai falar sobre a BNT, base de dados. Ontem a gente falou sobre como produzir ciência na graduação, a gente vai falar de ética, escrita acadêmica, enfim, uma série de temas que se mostram como os principais desafios aí para quem está desenvolvendo pesquisa e principalmente para quem está na fase de TCC. Hoje a gente está aqui para o nosso segundo painel, que é o painel sobre oficina de ABNT. Esse painel vai ficar gravado, tá? A gente está gravando a sessão aqui, ele vai ficar disponível numa playlist do YouTube, junto com todas as outras gravações desse evento todo, Destrave Seu TCC. Eu vou pedir, logo mais, eu vou colocar aqui no chat uma planilha de documento que todo mundo vai poder editar, todo mundo vai poder mexer, para vocês colocarem o nome completo, e-mail e instituição de origem. Por que eu vou fazer isso? Porque daí eu preciso do e-mail de vocês para conseguir encaminhar o link em que vai ficar disponível as gravações, tá bom? Então, eu vou pedir a gentileza de que vocês preencham essa lista que eu vou passar ali logo na sequência, para eu conseguir ter o e-mail de vocês e eu conseguir encaminhar a gravação tão logo a gente tenha concluído essa semana inteira de eventos. Então, vai ser lá na semana que vem que eu vou conseguir encaminhar para vocês, tá bom? A partir da semana que vem só. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, muito feliz com 35 pessoas nos acompanhando ao vivo. É uma satisfação imensa ter vocês aqui, a gente fica muito feliz. E agradecer também a Sabrina, deixa eu admitir algumas pessoas aqui. A Sabrina Alves, que é bibliotecária, ela é formada pela UNB e ela é bibliotecária ali na nossa biblioteca, na biblioteca do IDP. Então, ela faz parte de uma equipe de funcionárias e bibliotecárias que sempre está à nossa disposição, são muito solícitas, muito capacitadas, que sempre nos assessoram aí de uma forma muito competente em todos os aspectos relacionados à pesquisa científica, a publicações, enfim. É um time muito capacitado que muito nos orgulha de ter dentro do IDP, que
faz muito sentido para a gente tê-las aqui nesse momento para falar conosco sobre algumas das normas da BNT, né? As principais usadas aí nos trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos. Então, Sabrina e Jaqueline, muito obrigada por terem aceitado o convite, por estarem aqui conosco e por desempenharem um trabalho aí tão relevante, tão importante para a nossa função acadêmica aqui dentro da instituição. Então, a palavra está com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Mariana. Prazer, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Sabrina. Como a Mariana já falou, eu sou bibliotecária no IDP. Alguns já conhecem eu e a Jaque pessoalmente, né? Outros não, por conta da pandemia. Acabamos de passar por uma inauguração da biblioteca. A biblioteca está pronta, mas ainda não recebemos os alunos. E é um prazer estar aqui com vocês, matando um pouquinho da saudade, que a gente está com saudade do presencial. E o online traz um pouquinho desse aconchego, né? Então, hoje eu vou falar sobre as normas da BNT, que não é uma coisa tão legal. Eu, particularmente, adoro. Mas é extremamente importante para a vida acadêmica de vocês, não só para a vida acadêmica, mas tanto fora da vida acadêmica. Você apresentar um trabalho padronizado mostra que você domina o assunto. Imagina você apresentar um trabalho todo desformatado, como fica ruim para ler, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas normas e eu vou dar algumas dicas para vocês e espero que seja uma tarde agradável, tá? Vou começar a apresentação. Muito obrigada pela presença. Então, as normas que eu vou apresentar para vocês hoje vai ser a 14724, que é de trabalhos acadêmicos, a norma 6028 de resumos, a norma 10.520 de citações e a norma 6023 de referências acadêmicas, de referências. Bom, a 14724, ela apresenta a estrutura do trabalho acadêmico, tanto as partes externas e internas, como as partes obrigatórias e as optativas que o trabalho tem que ter. Ela também apresenta as regras gerais de espaçamento, formato, paginação, como acrescentar uma ilustração e tabelas no seu trabalho. Bom, aqui é uma estrutura do trabalho, caso você tenha que apresentar um trabalho impresso, como antigamente os TCCs eram apresentados de forma expressa, então ela também traz essa opção, que é a capa obrigatória, a lombada, que seria a lombada com o título e o nome do autor, e essa parte externa, que é a parte externa de um livro, né? Como se fosse de um livro. Bom, a capa é um alimento obrigatório, a lombada é optativo, como a gente já falou. Deixa eu só tentar subir essa apresentação para cá. Pronto. A gente tem uns elementos, parte interna, que vai ter os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Bom, aqui está a parte a estrutura do trabalho acadêmico. Então, a gente conta com a folha de rosto e está na ordem de apresentação. Então, vai contar com a folha de rosto, a errata, a folha de aprovação, a dedicatória, o agradecimento, o epígrafe, resumo em língua vernácula, resumo em língua estrangeira, listas de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, listas de símbolos e sumários. Bom, todos os elementos em dourado são elementos obrigatórios, os elementos em prateado são optativos. Todos esses elementos são elementos pré-textuais. Bom, os elementos textuais são todos obrigatórios, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do trabalho. Aqui também já temos elementos obrigatórios e optativos, como a referência, que é obrigatória, o glossário, o apêndice, o anexo e o índice. Aqui está a estrutura do trabalho como um todo. A norma ela apresenta uma estrutura semelhante a essa, com todos os elementos que eu já informei para vocês, porém aqui a visualização está melhor, onde você consegue visualizar os optativos e os obrigatórios. Bom, as regras gerais de apresentação. O trabalho tem que ser em folha A4, letra na cor preta de tamanho 12. A norma não especifica qual é a fonte utilizar. A gente geralmente usa Arial ou All Times. O espaçamento de 3 centímetros da margem. E o espaçamento do texto é de 12. Perdão, gente. O tamanho da letra é 12 e o espaçamento é de 1,5. Já para citações com mais de 4 linhas, o recuo é de 4 centímetros da margem.
Isso mesmo, isso que eu já falei para vocês, né? Só mais especificando mais um pouco em relação às normas de espaçamento. Aqui já temos outras informações. Primeiramente, sobre a figura. A figura, ela tem que ter o título da figura, falando o que é a figura. Figura 1, aí, no caso, a imagem que a gente colocou, uma maçã. E a fonte e o ano. De onde você tirou a fonte ou o ano. Se você for o autor da própria foto, você coloca fonte, o autor, ou elaborada pelo próprio autor. Bom, então, agora a gente vai falar um pouco sobre a norma 6028 de resumos. Bom, palavras-chave. A gente tem 3 tipos de resumo na norma, que é o resumo crítico, redigido por especialistas. O resumo informativo, ele informa ao leitor as finalidades, a metodologia, resultados, conclusões do documento, de tal forma que esse possa, inclusive, dispensar ao consulta original. Geralmente, a gente não usa esse resumo informativo na nossa tese, no nosso trabalho de conclusão de curso. O indicativo, que é usado no TCC, né, no trabalho de conclusão de curso, que ele indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos ou outros, e ele não dispensa a consulta original. As palavras-chave são as palavras representativas do conteúdo do documento, escolhidas preferencialmente em vocabulário controlado, ou o vocabulário dentro do seu próprio resumo, ali dentro do seu próprio trabalho. As palavras-chave são, a primeira palavra é maiúscula, né? Então, casa, e a segunda seria amarela, separadas por ponto e vírgula. O resumo ele é uma apresentação concisa de pontos relevantes do documento. Bom, regras gerais de apresentação do resumo. O resumo ele deve ressaltar o objetivo, o método, o resultado e as conclusões do documento. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. As palavras-chave, como eu já havia falado para vocês, elas são separadas por ponto e finalizadas também por ponto. É isso mesmo, separadas por ponto, finalizadas também por ponto. Evitar símbolos, evitar fórmulas matemáticas no resumo, até mesmo porque não faz sentido, né? A extensão é de acordo com o documento que você vai trabalhar. Nessa parte, eu queria que vocês prestassem mais atenção, porque a gente que insere as monografias, os trabalhos de conclusão de curso, monografia, artigo científico que os alunos do IDP produzem. Aqui deve ter, não sei se tem somente alunos do IDP, acho que é alunos de fora, mas assim, a gente tem observado que essa norma não tem sido cumprida. Geralmente chegam resumos com duas páginas, resumos muito pequenos. Então, os trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, relatórios técnicos científicos, eles têm que conter de 150 a 500 palavras. O Word faz essa contagem das palavras para vocês no finalzinho, no rodapé. Os artigos de periódico têm que conter de 100 a 250 palavras, e as indicações breves, que são ali uma resenha de 10 a 100 palavras. Bom, aqui está o espaçamento do resumo. Vocês podem observar que o resumo não tem o recuo de parágrafo. E a separação das palavras, a primeira sempre com maiúscula, separada por pontos. Isso. Lembrando que a gente vai deixar o chat aberto para vocês mandarem dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação às normas. E a norma agora é a 10.520. Ao meu ver, é uma das principais normas que a gente tem para apresentação de trabalhos acadêmicos, que é a norma de citação. Então, eu vou apresentar para vocês a definição de citação, as regras gerais e as formas de indicação. Sabrina. Oi. Oi, Rogério aqui falando. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Me tira uma dúvida. Esse material, você vai disponibilizar para a gente? Vai sim. E por onde que pode acessar esse material? A Mariana que vai enviar para vocês, né, Mariana? Isso, pessoal. Por isso que eu pediria a gentileza de vocês se atentarem à lista que eu deixei ali no chat, tá? Que é uma lista que vocês podem preencher o nome, o e-mail e a instituição de ensino da qual vocês estão vinculados, ou enfim, pode deixar em branco se não tiver, mas principalmente o nome e o e-mail para eu conseguir encaminhar o link da gravação e o material disponibilizado pelas professoras. Ah, ok. Muito obrigado. Por nada.
Então, Deixa eu só tirar uma dúvida sobre Pode. a lista aqui. Uma vez que a gente coloca os dados lá, o nome, o e-mail e a instituição, é só fechar que salva automático ou tem algum lugar específico? Isso, gente, já tá salvo lá certinho. Só escrever e Só? já altera. Beleza, Aham. perfeito. Muito obrigada. prontinho. Então, eu vou continuar. Citação de citação, eu vou apresentar para vocês a norma de citação e definir um pouco sobre citação. Citação de citação, ela é uma citação direta ou indireta de um texto que você não teve acesso ao original. A gente faz a citação e coloca a palavra apud depois da citação original. Então, é assim, a gente pode citar, a palavra apud significa citado por, conforme, segundo. Não apenas especialistas da área, mas geralmente o orientador não aconselha usar muitos APUDs no seu trabalho, porque significa que você terceirizou a pesquisa. Então, assim, se realmente você não tiver acesso ao original de alguma forma, ou seja, pelo próprio livro ou por um periódico científico, você pode utilizar sim, mas não exaustivamente para não ficar cansativa a sua pesquisa ou terceirizada demais, né? Para trazer mais embasamento científico. Já temos a citação direta, que é a transcrição textual de parte da obra do autor, que é a citação que geralmente a gente mais usa, sim, e a citação indireta, que é o texto baseado na obra do autor consultado. Bom, as regras gerais de citação. As chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável, título incluído na sentença deve ser em letras maiúsculas e minúsculas, e quando estiver entre parênteses, devem ser letras maiúsculas, como aqui no exemplo. Então, eu fiz uma citação direta e usei o nome do autor em caixa alta, o ano e a página de onde eu retirei essa citação direta. É bom sempre colocar a página, mas às vezes não contém a página, você pode colocar não paginado, se for o caso de um e-book, por exemplo. Bom, quando houver coincidências de sobrenomes, você fez um trabalho exaustivo, geralmente um trabalho de conclusão de curso ou uma tese, a gente sempre vai encontrar nomes parecidos. Então, você vai utilizar. Encontrei vários Barbosas, né, vários autores que têm o sobrenome Barbosa. Minha primeira entrada vai ser Barbosa, a primeira letra do sobrenome e o ano. Se for Barbosa Cássio, Barbosa Celso, como no exemplo, você tem que colocar o nome por extenso para a gente conseguir fazer essa diferenciação lá na referência. E o Barbosa, ou a gente pode, se for nomes diferentes, pode utilizar só a primeira letra como C ou como O, aqui no exemplo. Bom, as citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicada no mesmo ano, são diferenciadas pelo acréscimo de letra minúscula em ordem alfabética, após a palavra e sem espaçamento, conforme a lista de referências. Então, vai vir a primeira, vai ser, se você citou o Alves, 1972, foram obras diferentes. Você vai citar 1972 o Azinho e 1972 o B. Só que lá na referência, a gente tem que a gente tem que colocar esse A e esse B para a gente conseguir identificar qual foi a obra utilizada. Bom, devem ser indicadas as supressões com reticências entre chaves, isso, colchetes, interpolação, acréscimos, comentários também, ênfase ou destaques, grifos ou negritos ou itálicos, dados obtidos por informações verbais, palestras devem ser sempre indicadas, então você pode colocar tanto uma citação no rodapé, com grifo nosso, geralmente, ou grifo nosso, ou grifo do autor, a gente usa também bastante. O mais utilizado é o grifo nosso. Trabalho em fase de elaboração, deve ser mencionado o fato indicando os dados disponíveis em notas de rodapé. Então, você está ainda em processo de pesquisa, mas você já vai publicar uma prévia. Você vai colocar que o trabalho ainda está sendo elaborado, ou você pode colocar data de conclusão do trabalho para julho de 2022. Texto traduzido pelo autor deve incluir a expressão tradução nossa entre parênteses. Bom, aqui tem alguns exemplos de citação. Tá bom, pessoal? Aqui, ó. Souto, 1916, página 46, grifo nosso. Tá vendo? Aquilo que eu falei para vocês do grifo nosso, que é o que a gente mais utiliza.
O Cândido também é a mesma, só para ressaltar. E aqui a gente já colocou no rodapé Poetas Rio-Grandenses, de autoria de Elvo Clemente, a ser editado pela Edipuc em 2002. Então, ele ainda está em fase de elaboração, né? E deixa eu subir de novo. E eu acho que é isso. E aqui é uma tradução. Geralmente, a gente usa muito tradução nossa para trabalhos de fora. Você não quer apresentar termos em inglês, até mesmo para não atrapalhar a sua apresentação. Então, você coloca na citação tradução nossa. Esse foi no meu trabalho mesmo de conclusão de curso, eu usei bastante tradução nossa, porque a maioria das minhas referências foram referências em inglês. Regras gerais de citação direta. Especificar no texto as páginas, os volumes, as seções, a fonte consultada nas citações diretas. Bom, as citações diretas no texto, elas têm que, até 3 linhas devem estar contidas entre aspas duplas, 3 linhas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. Se você quiser dar um destaque se você fez uma citação com mais de 3 linhas, se você quer dar um destaque, você coloca uma aspa simples. Já as citações diretas no texto, com mais de 3 linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem, com letra menor que a do texto utilizado e sem aspas. Vocês vão ver no exemplo agora. Citação direta é uma das citações que a gente mais utiliza nos nossos trabalhos, né? Bom, aqui está o exemplo de uma citação com menos de 3 linhas dentro do texto. Você vai colocar o autor fora do parêntese, vai colocar o ano, vai colocar a página de onde você retirou essa citação e vai descrever entre aspas duplas, né? Bom, a citação com o recuo de 4 centímetros da margem, a letra é menor, a gente recomenda o tamanho 10, para ficar diferenciado do tamanho do texto, que é o tamanho 12, mas você pode utilizar, ou recomendo o tamanho 11, perdão, mas você pode utilizar tanto o tamanho 10 como o tamanho 11, desde que seja menor. Geralmente utiliza o tamanho 11 com o espaçamento simples, recuo de 4 centímetros da margem. Bom, acho que é isso. Vamos lá para a norma 6023, que é a norma de referência. Só lembrando para vocês que a gente tem disponível no catálogo da biblioteca todas essas normas digitais, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, são normas que são bastante extensa, principalmente a norma de citação, ela vai ter vários exemplos, ela é bem grande, então eu trouxe mais resumido para vocês, mas assim, vocês podem solicitar por e-mail da biblioteca que a gente encaminha a norma, tá bom? Sobre a norma de referência, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a norma de referência, sobre a apresentação. Elas são redigidas em espaço simples, alinhada à margem esquerda. Muita gente entrega as referências alinhadas no justificado, mas o certo, conforme a norma, é alinhada à margem esquerda do texto, separadas por um espaço simples. Então, você colocou sua referência, vai dar um enter e pronto. As referências, elas têm que estar dispostas em ordem alfabética, ela é em ordem alfabética, e agora as referências mais... Bom, a gente na biblioteca está passando por uma transição, onde a gente está utilizando mais o digital. Então, os elementos digitais, eles devem ser dispostos com os elementos todos obrigatórios, mas tem que vir com a expressão disponível em e a data de acesso que você acessou esse documento. Que eu já falei para vocês, né? Sim, perdão, pessoal, elas devem estar em ordem alfabética, espaçamento simples. Agora sim, eu trouxe para vocês uns exemplos. Todos os elementos essenciais, eles são essenciais para todas as referências, né? Então, é o autor, título, subtítulo, se houver, edição, local, editora e a data de publicação. Aqui, por exemplo, é uma referência de um livro. A gente utiliza bastante, né? As referências de livro. Então, tá aqui, deixa eu ver. O nome do autor, o título em negrito, sempre, e o subtítulo sem ser em negrito. De uma monografia.
Você pode citar só as páginas utilizadas, como aqui no exemplo, que colocou 145 páginas, 145 páginas no todo, mas se você consultou só a página 2 e a página 10, você pode colocar a página 2, tracinho, página 10. O ISBN, que geralmente está disponível em algumas monografias, não são em todas, sempre o nome em negrito, e é isso. Aqui também está a dissertação, da onde foi retirada. Dissertação e-mail eletrônico, que já vem aquele disponível e o acesso com um ano, o acesso com um ano e o mês abreviado. O único mês que a gente não abrevia é o mês de maio, tá? Então, a gente escreve o mês de maio por extenso no todo. Acho que é isso. Aqui é a parte de... aqui sim. Aqui sim é a parte de monografia, onde você vai citar apenas as páginas que vocês consultaram. Então, você citou da página 15 à página 24, fez alguma citação direta, você já coloca aqui o tracinho da separação, e-mail eletrônico, parte de monografia da mesma forma, só que vai colocar o disponível em e o acesso em. Aqui é um artigo de periódico, nos anos posteriores, isso. Pronto, aqui. Aqui é a parte, se você consultou só um artigo dentro do periódico, você vai fazer a citação pelo autor, vai fazer a entrada da referência pelo autor, que tem que ser igual lá na citação, lembrando que a citação conversa com a referência, né? Uma é irmã da outra e elas estão sempre juntinhas. Você vai colocar o título do artigo vai colocar o título da revista, em negrito, e não o título do periódico, que aqui diferencia do livro. E é isso, o ano, né? O ano. Aí vem as partes obrigatórias para os demais também. O ano que você retirou, a página e assim por diante. Aqui, e-mail eletrônico, é um artigo de periódico tirado de uma consulta digital. Então, eu tirei esse daqui da NET. Vai colocar disponível e o acesso. A mesma coisa para o de baixo, aqui tem mais informações. Você pode tanto fazer só com os elementos essenciais ou com os elementos complementares. Então, aqui eu coloquei o volume, o número, a página. E é isso. Bom, agora aqui tem as leis, né? Eu coloquei as leis aqui porque assim, lá na biblioteca a gente atende mais o pessoal do direito. Então, aqui eu coloquei 2 e-mails eletrônicos, dificilmente hoje, assim, a gente vai consultar uma Constituição ali, né, já que está disponível no site do Planalto. Brasil, porque é o país de origem, podia ser Estados Unidos, ou podia ser qualquer outro país, né, México, tanto faz. A Constituição é de 1988, a gente teve constituições anteriores, então a gente tem que especificar Constituição da República Federativa do Brasil. O ano no todo, o site é Brasília, né? Brasília DF, Presidência da República, 2016, disponível lá no site do Planalto, foi da onde eu tirei. É bom a gente sempre citar fontes confiáveis, como o site do Planalto ou a Cielo, uma base de dados mais confiável. E aqui é uma jurisprudência. Então, a jurisprudência a gente vai entrar pelo local do tribunal, pelo nome do tribunal, e aí você coloca... no início da jurisprudência, geralmente vem essa especificação, falando o recurso, aí vai falar a lei, aí você coloca bem especificado essa parte, né, bem mais especificada, e coloca o link e a data que você acessou também. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês umas dicas de referência, né, um site aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse site. Ele é da Universidade Federal de São Carlos. É um site bastante confiável. Estou na dúvida. Assim, geralmente a gente faz estou na dúvida, não quero consultar a norma. Vocês estão conseguindo ver o site, né? Monografia no todo. Aqui o site, ele te dá vários campos para você preencher de diferentes documentos. Então, aqui eu tenho monografia no todo, dicionários, enciclopédias, relatórios técnicos, teses, de slides, de filmes, partituras, patente, documento jurídico.
artigo de periódicos, monografias, todas as referências que eu mostrei para vocês na apresentação, ele disponibiliza aqui para você preencher. Deixa eu clicar em livros, por exemplo. Então, aqui vai ter o título, o local, a página, online, sim ou não, porque pode ser um e-book, né? O autor, subtítulo, a editora. Então, aí se você aperta em gerar referências ou citação, ele gera para você automaticamente, se você tiver na dúvida. Tá com acha que ele fez errado? Consulta diretamente na norma, né? Porém, para facilitar a vida dos nossos alunos, a biblioteca que está o site do IDP, aqui pesquisa acadêmica, biblioteca, a biblioteca atualizou o site e a gente disponibilizou para vocês aqui no finalzinho. Aqui, ó, orientação sobre normas da ABNT. Então, a gente disponibilizou um documento sobre essas normas, todos atualizados, todos com as normas mais atualizadas, com exemplos. E aqui um template de monografia, mas não só, a gente colocou, eles colocaram template de monografia, mas ele TCC, dissertações, aqui, ó, tá bem completo. Monografia, dissertação, tese, todos com os elementos obrigatórios, os elementos opcionais, bem detalhadinho em relação aos trabalhos acadêmicos. E aqui está o nosso manual para a elaboração de trabalhos acadêmicos, que vocês podem baixar lá no site, onde eu mostrei para vocês aqui, e dar uma olhadinha nas normas, né? Aqui tem mais, aqui está mais extenso, né? Então, tem várias formatações, as fontes, as palavras em estrangeiros, como usar, apresentação de trabalhos acadêmicos, a 10.724, que foi a que eu mostrei para vocês. Tem o resumo em língua estrangeira, como fazer, as referências, citações, aí tem citação de e-book. Vou dar uma olhadinha para vocês. Aqui, tá vendo? Citação de e-book. Atualmente, os e-books, a gente reparou que eles atualizaram, principalmente nas nossas plataformas digitais, eles incluíram as páginas. Antes não tinha. Se você vai fazer uma citação de e-book, você pode citar o e-book pelo capítulo, se ele não especificar a página, tá bom? Então, você pode, retirei essa citação da página 3, mas não tem a página 3, você não coloca a página 3, porque pode alterar o documento, pode atualizar o livro, pode atualizar a versão. Você coloca o capítulo 2, tá bom? Porque facilita bastante para a banca ver mesmo se você fez essa citação direito. Pode mostrar o caminho aí de novo, Sabrina, por favor? Mostro sim, ó. Aqui, ó. IDP, né? www.idp.edu.br, pesquisa acadêmica, biblioteca. Tem pouco tempo que a gente lançou esse site, tá? Essa versão atual da biblioteca. Então, aqui vai ter acesso ao nosso acervo online, para quem é aluno. Vou falar um pouco das nossas plataformas digitais, tem um tutorialzinho aqui. Aí, aqui no finalzinho, deixa eu ver mais um pouco. Peraí. Não, peraí, que tá carregando. Isso, agora carregou. Aqui, opção serviços, tá vendo? Aí vai ter aqui orientações sobre normas da ABNT. Aí a gente colocou um template. Se vocês quiserem, a gente também tem um template de artigo. É só solicitar. A gente não colocou todos para não ficar pesado aqui no site. Mas vocês podem solicitar no e-mail da biblioteca, que eu vou disponibilizar daqui a pouco. Que a gente envia, a gente tem relatório técnico e o artigo científico também. Tá, joia, obrigado. Isso. Aí aqui tá o manualzinho, tá bem completo, gente, tá bem interessante, viu? Podem dar uma olhada. Todos baseados na norma, né? Aqui também vai ter notas de rodapé, como fazer, vários exemplos de referência também. E é isso. Então, aqui o site que eu falei para vocês, eu queria mostrar para vocês no nosso catálogo. Só um minutinho, deixa eu atualizar aqui. Nosso catálogo,
ele elaborar a referência. Eu acho que facilita bastante quando a gente está com pressa em relação a, assim, eu quero fazer para organizar a referência de vocês também, né? Então, se você fez a citação, já não precisa, nesse momento de estar produzindo, vai produzindo e colocando as referências no final, para vocês não perderem essas referências, porque às vezes a gente coloca, faz a citação e esquece onde foi que pesquisou. Então, aqui no catálogo, eu vou fazer eu vou pegar um livro aqui. Esse aqui é um livro que a gente, para o pessoal da OAB, né? Aí aqui é a referência. Tá vendo? Ele gera referência para... Espera aí, não. Não, só um minutinho. Pesquisa pelo título, igual a gente estava copiando. Não, é porque esse ali não vê o autor, né? Tá estranho. Peraí, esse aqui vai. Esse tá certo. Ó, tá vendo? Esse aqui, ó, ela gerou a referência pra gente, tanto na Vancouver, mas a Vancouver a gente não usa. Geralmente é mais os cursos de saúde que usam. E aqui essa referência, ele já gera a referência. Aí você pode copiar e colocar, só alterar a página pela página que você pesquisou, ou pela página que você, ou pelas páginas, usando aquela opção de tracinho no final. Deixa eu voltar. Acho que é isso. Bom, acho que é isso. Querida, você quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa? É só a gente elaborou esses manuais no intuito de manter vocês atualizados, né? As normas, elas são ricas em detalhes, né? A gente precisa usar elas, a gente percebe isso. E, por exemplo, uma nova, a 6023, eu vi que a aluna perguntou sobre o tracinho, né? Quantos tracinhos ela colocava. Aí ela foi atualizada, não usa mais o tracinho, então você vai repetir o autor. Por exemplo, eu tinha um autor, o mesmo autor, aí a obra, você geralmente colocava um tracinho embaixo para você não repetir o nome, né? Só que aí esse tracinho que a gente colocava, ela perguntou até quantos tracinhos a gente colocava, né? Esse tracinho a gente não usa mais. Ele foi retirado de acordo com a nova atualização da 6023. E também aquele espacinho que a gente usava para os links, pode ser que vocês vejam alguns assim, porque a gente não conseguiu atualizar todos os links ainda, porque vai ter que ser um por um, mas tipo assim, aquele negocinho, sabe, de abrir e fechar. O maior e o menor. Isso não usa mais. Então, a norma, a gente percebe que ela não é simplesmente só uma norma, tem ela, aí eu vou seguir ela, entendeu? Você tem que ter preocupação de pegar a norma atual, para seguir o padrão atual. Então, a gente sempre vai disponibilizar para vocês, aí, na medida que for tendo a atualização, a gente vai modificando também nos nossos manuais, para manter vocês atualizados e fazendo o trabalho certinho. Isso. Isso que ela falou foi bem importante. A norma 6023 foi atualizada de referência, 6028. Foi atualizada agora, tem pouco tempo, e aí teve essa alteração, né? Que antes a gente utilizava o maior 6023, utilizava o maior e o menor para colocar o link, e hoje não utiliza mais. Acho que foi nossa. Foi isso mesmo. E o autor, né? Eu não sei se deu para entender no exemplo, é porque a aluna fez a pergunta ali, quanto de tracinho que a gente usava, quando tem o igual, sabe? Aí não está usando mais, foi retirado. Agora é por letra. Isso. Então, assim, ó, Silva, Sabrina, Silva, vírgula, Sabrina, aí 2020, aí eu vou citar de novo, aí vai ser Silva, vírgula, Sabrina, 2020B, e assim por diante, até você completar exaustivamente as suas citações. Lembrando que toda citação sua tem que ser referenciada para você não ser pega no plágio, né? Porque, assim, hoje em dia a gente sempre está dando uma pesquisada antes, o próprio orientador às vezes passa pelo sistema de plágio, a sua dissertação, ou seu trabalho, até mesmo seu artigo, para você não ser pega no plágio,
Você pode perder ou toda o seu tempo de pesquisa porque você esqueceu de fazer uma referência. Então, acho que é basicamente isso. Marina, tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira, o pessoal mandou? Sim, Sabrina, tem algumas perguntas aqui no chat. O Marcos Ivan perguntou se o catálogo do IDP fica disponível só para alunos do IDP, ou se tem alguma sessão pública. Não sei se o repositório de trabalhos do IDP é público. Se você puder comentar um pouquinho. Sim, o nosso repositório ele é aberto, tá bom? Claro que a gente segue o direito autoral. Algumas vai ter disponível só a introdução e o resumo, mas tem bastante documento no repositório, é bem rico mesmo. Tem bastante e-book no repositório, mas só o repositório que a gente tem como uma plataforma de acesso aberto, né? Aqui a gente cita a gente coloca outras plataformas de acesso aberto. Porém, às 17 horas, na oficina das 17, que é sobre plataformas digitais, a Jaqueline vai apresentar as plataformas que a gente tem, as plataformas de acesso aberto que você pode utilizar, que a gente garante que são plataformas confiáveis para você fazer a sua citação, a sua referência. Né? Mas o nosso repositório ele é bastante rico na parte de direito, administração pública, economia a gente está construindo, mas já tem bastante coisa. Então, pode dar uma olhadinha, fica à vontade. Principalmente as de 2020 e 2021, a gente já atualizou as referências, a gente está atualizando aos poucos, né? Mas os alunos fizeram bastante trabalho aqui que dá para aproveitar para você embasar o seu próprio trabalho. Você pode embasar o seu trabalho em outros trabalhos, claro que não copiar, mas você pode embasar. Então, a gente tem artigos que os alunos publicaram em periódicos, a gente tem alguns e-books do IDP que são de acesso aberto, e os trabalhos de conclusão de curso, tanto da graduação, das graduações do IDP também. Né? O site e as plataformas digitais são fechadas apenas para os alunos, mas assim, tá com alguma dúvida em relação a alguma coisa que a gente mostrou aqui ou alguma plataforma, pode mandar um e-mail para a biblioteca, eu vou até deixar aqui no final, no modo apresentação, para vocês irem anotando, pode mandar para a biblioteca que a gente tenta ajudar vocês sim, tá bom? A gente geralmente pede um prazozinho. Se você está com alguma dúvida em relação ao seu trabalho, a gente pede um prazozinho, mas a gente ajuda sim. E é isso. Tem mais alguma pergunta, menina? Sabrina, a Fabiana perguntou se o arquivo da ABNT para referência bibliográfica automática no Word mudou. Aí eu acho que é uma questão mais do programa, né? Eu não sei se o Word se atualiza com as atualizações das... Não, ele está atualizado. Ele está atualizado, o Word. Tá. Tá atualizado. Também foi muito boa essa pergunta dela para vocês explorarem mais o Word, porque o Word ele faz aqui nessa parte de referências, né? Tá aparecendo? Tá, né? Tá. O sumário automático para vocês. Aqui, ó, citação. Só que você tem que mudar o estilo. Não, peraí, deixa eu carregar, peraí. Aqui no meu tá. Deixa eu ver se eu tenho uma ABNT nesse, estou um pouco na dúvida. Acho que não, nesse não tenho. Teria que baixar. Só no outro, é porque eu mudei de computador. Mas aqui você baixa e você fica com o seu trabalho formatado conforme a ABNT aqui também. Né? Deixa eu ver aqui. Também aqui eu inseri o rodapé. Porque tudo isso hoje ele vai fazendo para a gente. E essas coisas da norma para facilitar a nossa vida. E também tem inserir automaticamente a legenda das fotos. Porque você inserindo automaticamente a legenda das fotos, ele já vai colocar legenda 1, legenda 2, e assim por diante, figura 1, figura 2, perdão, e assim por diante, para gerar no final uma lista de figuras. O Word é o nosso aliado quando a gente está fazendo um trabalho, pessoal. Então, assim, sempre a gente recomendou. Hoje tem a versão online é muito boa também, mas a versão do computador dá mais opção para a gente. Acho que é isso. Maravilha, Sabrina, obrigada. A Fabiana segue perguntando se vocês têm algum site para indicar de verificação de plágio. Pessoal, eu não vou... Não, eu tenho um... Ele é da USP, só que eu esqueci o nome dele agora. A gente pode olhar aqui, deixa eu ver. USP.
Sim. Eu tô na dúvida. É Spider alguma coisa. Ele é muito, muito bom. E ele é gratuito. Acho que é Copy Spider, não é? Eu Sabrina? acho que é esse mesmo. É um software gratuito. Você baixa no computador e passa teu trabalho lá. Acho que chama Copy Spider. Aí ele, não só ele, como. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Acho que é ele mesmo. Eu acho que é ele mesmo, pessoal. Vocês têm que baixar ele para o computador de vocês. Ele é muito, muito bom. Foi o que eu usei no meu trabalho de conclusão de curso, no meu trabalho também da pós-graduação. Ele é excelente, ele aponta para você se tem uma coisa que você deixou de fazer a citação e a referência, né? E eu acho, aqui no manual da biblioteca a gente dá algumas dicas de Word também. Se vocês puderem baixar para dar uma olhada, vai facilitar bastante a vida de vocês. E eu acho que é isso. Maravilha, Sabrina, muito obrigada. Por fim, a Conceição pergunta como se faz citação de jornal. Jornal, que é a de... deixa eu botar aqui na apresentação para vocês. A citação, no caso, é de periódicos, né, que a gente chama. Vai fazer... se for a entrada pelo jornal, se não... Mas, geralmente, no jornal tem o nome do autor da reportagem. Então, você faz a citação normal pela entrada pelo autor, e coloca o nome do jornal em negrito. Eu queria mostrar para vocês aqui, porque tem uma citação aqui. Deixa eu ver. Aqui, eu vou... Aí. Essa aqui? Passou? Não, Não. Aqui, mais uma. Peraí. Aqui, ó. Geralmente, eu acho que eu nunca peguei uma assim que não tinha o nome do escritor da reportagem, né? Mas se não tiver, você faz a entrada pelo nome do jornal. Então, Correio Brasiliense 2021, aí você faz a citação direta da parte que você copiou. O aumento de casos de feminicídios durante a pandemia. Aí você coloca entre aspas, por exemplo, entendeu? Mas geralmente vai ter. Geralmente tem, sim. Ou no início da reportagem ou no final. Eu acho que eu nunca... Quando não tiver, você vai entrar pelo título Correio Brasiliense. Isso. Aí você segue o padrão. Aí, por exemplo, a regra é o sobrenome, caixa alta, né? Tudo em caixa alta, o sobrenome, o prenome do autor. Aí o título do jornal, subtítulo, se tiver. Depois o local de publicação, a numeração do ano, volume e número, se tiver. E a data de publicação e seção. Aí caderno ou parte, paginação correspondente. São coisas bem específicas. E por exemplo, às vezes geralmente jornal, artigo, editorial, entrevista, eles vão seguir esse mesmo padrão. Se você quiser fazer, se você está com o documento em mãos, né? Uhum. Porque geralmente muita gente hoje em dia acessa o jornal só online, né, gente? Hoje é o digital. Mas assim, você lá no digital, na capa do jornal, vai estar essa parte mais específica que a Jaqueline falou, que é o ano, que é o editorial. E na revista digital tem, e na contracapa da revista digital, na segunda página da revista digital e na página física também. Na revista física também, na segunda página, tem essas informações mais específicas, né? Mas, assim, o importante é você fazer a citação e fazer a referência com os itens, pelo menos os itens básicos, que é o nome, da onde você tirou ali, ou se for um site, com o link. A página. Físico. O Raul, ele falou que daria para simplificar. Eu vou falar, eu não sei se eu entendi a pergunta direito, Raul, mas se eu não tiver entendido, se você puder refazer. Assim, os templates que a gente criou é justamente para isso. Por exemplo, tem várias normas, 6023, a Sassá falou de várias. Então, isso. Elas só são poucas normas numa imensidão de normas. Então, a gente
tentou trazer os detalhes mais importantes e essenciais nos nossos templates, para que vocês se baseiem, consigam usar eles de forma mais rápida. Por exemplo, eu não preciso consultar norma por norma. Eu vou olhar o template que as meninas fizeram da biblioteca para eu conseguir elaborar meu trabalho a partir disso. Então, para a gente consolidar mesmo, a gente diminuir para não ficar tendo que olhar 5 normas, aí você só vai olhar o nosso template. Eu acho que foi essa pergunta. É isso mesmo, eu vi aqui, foi isso mesmo, Ron. Aqui, tanto o manual, ele tá mais extenso, o manual, mas ele tá bem completo, é aquele manual completo, que você não vai precisar acessar as normas, isso eu te garanto. Mas o template aqui, ó, ele também tem todas as partes obrigatórias que você também tem que ter, só que bem menor. Vou ver aqui, porque eu não mostrei ele direito para vocês, mas aqui. Isso aqui é baseado pro IDP. Se você é de outra instituição, aí você tem que verificar se a sua instituição tem ou não esse template. Caso ela não tenha, você pode pegar as partes que são em comum com todos os outros cursos, que no caso é o título, o nome do orientador, o nome do autor do orientador, tá aqui, tá vendo? Tá, aqui, esse daqui só tá bem resumido. Aqui tem uma ficha catalográfica, que foi a própria biblioteca que elaborou, então é só para... tá bem compilado mesmo. Aqui, ó, explica o que é um epígrafe, vem falando todas as partes que são essenciais ou não, agradecimento, o resumo. Mais resumido que isso, eu acho que é impossível para você fazer um trabalho bem feito, entendeu? Porque aqui você vai conseguir sanar todas as suas dúvidas. Deixa eu ver. Tem todos, aqui tem todos. Está falando sobre o resumo em língua estrangeira, listas de ilustrações, vem tudo está bem explicado mesmo. Aqui eu diria assim, que aqui é o resumo, o template de monografia é o resumo, e é o manual das normas da BNT, que é o da nossa biblioteca, é claro, vem como completinho, vem mais completo. Mas aqui também está bem resumido, material bem de qualidade, para você apresentar um documento... Para fazer uma apresentação de um documento bem apresentado, você já consegue ali, diria uns 10% do seu documento, já é uma parte para a sua apresentação da sua banca, ou uma apresentação para ser publicado numa revista, né, de qualificação A1 na CAPES. Então, é isso. E também a gente está sempre à disposição, porque às vezes, assim, tem o manual, mas a gente tem aquele medo, aquele negócio de, eu nunca mexi, não sei fazer, não sei se está certo, além do orientador, né? Porque, assim, a gente sempre tem que estar junto, conversando com o orientador, ver com as meninas da biblioteca, ele próprio já vai falar, ver com elas, pode ser assim tal, a gente vai conversando. Então, a gente está sempre à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu, a Sabrina, a Natália... Estamos sempre à disposição. Uma coisa que a gente recebeu bastante dúvida durante a pandemia, né, que a gente fechou a biblioteca, que era sobre as referências de livros digitais. E por isso também que a gente quis elaborar um documento para vocês, um documento mais específico, justamente para isso, para vocês conseguirem acessar. Tô fazendo meu TCC no domingo, porque a gente é assim, a gente vai fazendo, uma hora a gente cansa, vai fazendo quando dá, né? Aí domingo à noite, não consigo falar com as meninas da biblioteca, vem aqui dar uma olhada. O documento está bem completo mesmo. Podem dar uma olhada, podem confiar, viu? Os professores do IDP aprovaram. E é isso. Como eu sei que tem gente de fora aqui, né? Sempre é bom vocês olharem na instituição de vocês. Não estou pertencendo a nenhuma instituição no momento, mas eu quero saber, baixa o documento e deixa ali guardado. Mas sempre dá uma olhadinha. Foram só a 6028 que teve essa atualização no finalzinho de 2018, né? Não foi uma atualização tão significativa, mas foi uma boa atualização. Olha aqui, de novo. Que tem que prestar bastante atenção. Só uma perguntinha. Eu sou aluno aí do IDP. Eu posso ter acesso à biblioteca e baixar no meu computador esse manual e o esquema para fazer o trabalho acadêmico? Isso mesmo. Você pode baixar e pode sublinhar. Quando ele está no seu computador, né, um documento em PDF, o documento é seu. Pode mexer, pode anotar, em tal página está essa referência que eu quero, né? E o template também. Esse template aqui é todo editável. Você pode baixar para o seu computador para fazer o seu TCC ou a sua dissertação,
Mas caso você vai fazer um artigo, você pode pedir para a biblioteca que a gente também tem um modelo, tá bom? Que aí você pode escrever ali em cima. Tá ok. Tá ok? Muito obrigado, viu? Por nada. Tá ok. Sabrina, o Raul perguntou ali no chat o que acontece se as normas da ABNT deixam de ser seguidas, se tem alguma penalidade para isso. Ó, geralmente, dependendo da banca, o seu orientador ele já vai falar de primeira, que você tem que seguir as normas da ABNT, né? As normas da ABNT, que no caso é a norma adotada na nossa instituição. Lembrando que tem outras normas, tem a APA, que geralmente é para cursos de saúde, mas assim, a ABNT é ali. Se o orientador percebe que você não seguiu as normas, seu orientador, ou a banca, se for uma banca, gente, perde nota. Isso que eu quero falar para vocês. Perde nota em relação à estrutura do trabalho, ou se você quiser fazer uma apresentação para um periódico, se você não enviar o periódico no formato que a revista, se você enviar o artigo no formato que a revista solicita, geralmente eles não vão ler o seu artigo, o seu documento vai ser produzido em vão. Né? Então, assim, além disso, as normas da ABNT é importante para estruturar o seu trabalho acadêmico. Então, a gente não faz uma redação sem uma estrutura, né? Tem que ter ali introdução, desenvolvimento e conclusão. E a mesma coisa, um trabalho bem apresentado dá um prazer de ler. A banca vai ler o seu trabalho com mais vontade, vai indicar o seu trabalho para ser publicado, tanto numa revista institucional ou num artigo fora. Geralmente, os nossos trabalhos de mestrado são todos publicados fora do Brasil. E isso dá uma visibilidade tanto para o aluno, tanto para a sua vida acadêmica, e já pegando o gancho aqui para outras oficinas da biblioteca, tanto para você edificar o seu currículo Lattes, né? Conseguir colocar mais coisas ali na sua parte acadêmica do currículo Lattes, e ali deixar a sua vida acadêmica mais ativa mesmo. Escrever é muito bom, eu adoro escrever, então, assim, eu acho que dá uma divulgação maior. Você tendo um bom currículo Lattes, ou divulgando mesmo, trazendo agora mais para a modernidade, né? Que é o LinkedIn, você pode publicar os seus artigos que você publicou lá nele, e aí vai enriquecendo tanto a sua vida acadêmica como a sua vida profissional. E a gente sabe que um trabalho bem apresentado faz a diferença. A BNT está aí para isso. A gente sabe que tem a BNT não só para trabalhos acadêmicos, tem a BNT para tudo. Tem a BNT para corrimão de escada, tem a BNT para tudo. Por quê? Porque padronizar traz qualidade para tudo que a gente faz. Em relação à vida acadêmica, é claro. É realmente isso que a Sabrina falou. E, por exemplo, você vai publicar um artigo, você quer que a tendência, assim, se ele for para uma revista, maravilhoso, né? Você vai publicar um artigo, você vai ter que ter, você próprio tem que ter essa preocupação. Ele está certo, ele está escrito certo, não só escrito, ele está padronizado certo, ele está pontuado certo, referenciado certo, está citado certo. A preocupação do trabalho, eu vi que o Raul comentou ali que alguns orientadores desconhecem essas normas. Na verdade, tem orientador que ele se preocupa mais, não é que ele desconhece, tem orientador que ele se preocupa a fundo, entendeu? Eu falo por experiência própria. E outros deixam por conta do aluno, entendeu? Alguns falam assim, o aluno tem que ter essa preocupação, e realmente a gente tem que ter essa preocupação, porque, assim, por exemplo, a maioria dos alunos, eles fazem a dissertação, aí vai fazer uma especialização, então eles já vão querer escrever mais uma tese. Então, a preocupação tem que ser mais do aluno, entendeu? De repassar a informação correta, de forma correta, em uma informação referenciada certinha, não copiada, né? Eu copiar uma coisa do autor, fazer um plágio. Enfim, isso é muito importante, por isso que a gente tem essa preocupação aqui no IDP com de vocês saberem escrever o trabalho certinho, o trabalho padronizado, todos os alunos, e terem essa preocupação não só para um simples trabalho, mas futuramente. Então, é isso. Isso. E, assim, em relação ao IDP, Raul, né? Raul que perguntou, antes a gente não tinha um manual. Eu entendo isso, porque se você for no nosso repositório, ali em 2017, 2017 para 2018, assim, algumas dissertações realmente não estão padronizadas, não estão. Não vou dizer para vocês que tudo que está no nosso repositório está de acordo com a norma da BNT. Não vai estar.
Mas, a partir do momento que a gente elaborou um documento, que o pessoal das coordenações de curso estão com esses projetos, a gente quer mostrar para o pessoal do acadêmico que a ABNT está aqui para fazer a diferença. Então, facilita bastante você já fazer a citação já pensando na sua referência, entendeu? Então, realmente, tem orientadores que não olham isso, mas essa parte que não olham para essa parte da organização do trabalho em si, mas tem outros orientadores que olham, sim, tem orientador que vai até olhar no dicionário se aquela palavra existe. Então, assim, é bom mesmo a gente seguir o padrão porque a norma está ali para ser usada, né? Sim, é mais importante que isso, é saber que o trabalho é seu, ali está o seu nome, então a pessoa ela vai buscar o trabalho, claro que ela vai ver que ele te orientou, mas assim, o trabalho está no seu nome, então uma coisa que você quer que tenha visibilidade tem que estar bem feita, né? Tem que estar visivelmente agradável, né? Por exemplo, eu acho que é muito dizer que eles não se preocupam, porque, por exemplo, você não consegue entregar um trabalho totalmente desformatado, entendeu? Assim, alguns se preocupam mais, realmente, mas eu acredito que não desconheçam a norma, não, porque é uma coisa assim que a gente sempre do início, por isso que eu e a Sabrina, a gente teve essa iniciativa, assim, achou bacana, a oficina, legal, porque a gente alimenta o repositório, né? Então, a gente vê que umas monografias, às vezes, são coisas pequenas, e às vezes são grandes, né? Porque, às vezes, a gente tem que digitalizar uma coisa que está só física, ou num CD, né? Existe. Então, a gente solicita, a gente pede que o aluno corrija, ou às vezes ele não vai disponibilizar, enfim, a gente está fazendo essas correções. Mas é isso, gente. Então, nós mesmos temos que nos preocupar com os nossos trabalhos. Isso que você falou é bem verdade. O nome do orientador ali, claro que é muito bom a gente ter um nome de um orientador de renome. Eu admiro muito tal pessoa, eu quero ela me orientando, mas o meu nome vai vir primeiro. Então, se o meu nome vai vir primeiro, eu quero que seja uma coisa bem apresentada, uma coisa que vai dar prazer. Só se eu olhar ali, eu já sei, nossa, esse trabalho foi bem escrito, esse trabalho foi bem formatado, e assim, me envolver ali. Eu leio o resumo e vou me envolvendo com o resto do texto. Eu acho que é para isso também que a gente escreve um pouco, né, em relação aos nossos trabalhos de conclusão de curso, porque a gente quer dar uma continuidade ali. É uma coisa que a gente escreve de uma coisa que a gente gosta, geralmente, né? Então, eu acho que é isso. O Raul falou que deveria haver um sistema, talvez, de inteligência artificial que fizesse adequação do texto às normas da BNT. Eu concordo que a BNT a Sabrina ama, mas é sempre assim, né? A BNT, ela é chata, assim, na minha concepção, porque ela é rica em detalhes e, às vezes, eu já errei muitas questões em relação a isso, mas a gente acha que quando tá tudo certinho, é legal, a gente vai referenciar dessa forma. Aí ela vem e atualiza. Tudo bem que as atualizações são poucas, né? Mas, assim, para uma pessoa, por exemplo, eu estou estudando agora a BNT, aí dá o azar de, tem uma atualização mês que vem, ou ano que vem, aí eu já vou ter que aprender outra coisa, e não é só em uma, aí vai ter que olhar se a outra atualizou também. Então, seria legal mesmo, gostei da ideia. Muito boa essa ideia. Acho que é isso, Marina. Mais alguma coisa? Acho que é isso, Sabrina. Muito obrigada. Eu só queria comentar sobre a importância assim, desses momentos, a importância da BNT também, além da padronização, todas essas coisas que vocês pontuaram, né? Mas quando a gente está falando de produção científica, de ciência, né? A gente está falando também de necessidade, né, de uma imposição de que o trabalho que a gente faça seja avaliado pelos nossos pares, né, que ele seja lido, que ele seja discutido dentro da comunidade acadêmica. E esse diálogo só é possível se a gente é transparente com as nossas citações, se a gente é transparente com as nossas fontes, né? E a BNT, ela vem padronizando essas citações, essas fontes, essa formatação do trabalho, mas também vem dar esse crivo de transparência, esse crivo de credibilidade, né? Se cada um fizesse de um jeito, a gente não ia ter essa troca entre os pares, né? A gente não ia ter como ler o trabalho de uma colega, de um colega,
e procurar pelas mesmas coisas, procurar os mesmos critérios de avaliação, né? Então, tudo isso caminha junto com a metodologia da pesquisa, né? Com a transparência dos resultados, com a ética em pesquisa, com a necessidade de compartilhar esses resultados entre os pares e de criar uma comunidade científica que fala a mesma língua, né? Que está pesquisando cada um a sua pecinha de um quebra-cabeça, mas que todo mundo consegue dialogar, todo mundo consegue conversar, enfim, trocar informações e avaliar os trabalhos uns dos outros, né? Então, a BNT pode ser uma coisa monótona, uma coisa, enfim, chatinha, assim, né? Que a gente tem que se preocupar com tanta coisa, e inclusive com isso, mas é uma parte fundamental do trabalho. Que é isso que permite que outras pessoas nos leiam, né? E digam o que elas acham e que o campo científico avance. Né? Parece uma coisa tão pequena, uma coisa tão insignificante para quem vê de fora e para quem está sofrendo ali com as atualizações das normas, mas é o que faz toda a diferença, né? Porque os trabalhos que estão fora dessa padronização, que estão fora do que a BNT e as outras, né, enfim, normas do campo científico, eles estão fora do campo científico, né? Eles não estão na mesma discussão, eles não estão integrando esse diálogo, que é o diálogo que constrói a ciência, que constrói a produção científica, né? Então, tem toda essa questão pragmática da BNT, mas tem também toda essa necessidade do campo científico avançar, e esse avanço só acontece com a padronização, com todo mundo dialogando da mesma forma. Então, acho que aí, além de tudo que a Sabrina e a Jaqueline falaram, é aí que né, mostra ainda mais, que exponencia a importância do trabalho da Jaqueline, da Sabrina, da Natália, lá na biblioteca, né? Então, é um material riquíssimo esse que elas disponibilizam para a gente, é uma coisa que funciona muito bem, assim, o template dos TCCs, o manual, são documentos importantíssimos, nem todas as instituições de ensino têm, e a gente tem a feliz satisfação de contar com a Sabrina, a Jaqueline e a Natália, que se preocupam em fornecer esses materiais e dedicar aí toda a expertise e experiência delas nesses momentos que a gente tem priorizado na graduação, né, que são essas oficinas, enfim. Então, era só esse último comentário para agradecer e expressar aí toda a minha admiração pelo trabalho da Biblioteca do IDP. Tá bem, gente? Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Boa tarde, pessoal. Obrigada.